falar desse tema que as pessoas gostam de saber, até porque está chegando o inverno, e aí a gente fica confuso se a gente tem rinite, sinusite, ou se agora é o tal do coronavírus, né? Tá todo mundo muito preocupado. E eu chamei uma pessoa super especial, uma excelente profissional. Ela é uma das colaboradoras que tá há mais tempo lá com a gente na Clínica Docs, que é a doutora Ellen. Ela é especialista em otorrinolaringologia, uma super profissional, vocês vão adorar e tenho certeza que todo mundo vai gostar do que ela tem a dizer. Oi, Olá, doutora Ellen. boa noite, tudo Tudo bem? bem? Graças a Deus, aqui no interior, tudo tranquilo. Diferente daí de São Paulo, né? Que tá o caos. Pois é, aqui, principalmente na capital, a situação tá feia, né, em Feia, relação ao né? coronavírus, Tomara que passe né? logo isso tudo. Tomara. Vamos continuar fazer para isso se resolver o mais rapidamente, né? Tomara que se Você tá me resolva. ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Doutora Ellen, então ela estava dizendo aqui para os nossos convidados que hoje a gente vai falar sobre dois temas, mas eles são de importante relevância porque, sabendo analisar o que a gente está sentindo, a gente consegue saber e diferenciar talvez de um possível sintoma de coronavírus, certo? Exatamente. Então eu queria te perguntar para a gente poder começar. Afinal de contas, o que é Vamos lá. rinite? Bom, antes de falar, explicar para vocês, né, o que é rinite, eu vou dizer que a rinite é uma causa de grande procura no consultório, é uma doença muito frequente na população, então isso não só, não tem um lugar específico, né? A população mundial sofre com esse problema, é muito comum, e por esse motivo é importante agora que a gente converse sobre essa doença, a gente vai falar um pouquinho sobre como ela se manifesta, quais são os sintomas, como que eu sei se eu tenho rinite ou não. E tem muita coisa aqui para a gente falar hoje. Mas o que é rinite? Então a rinite é quando eu tenho uma inflamação na minha mucosa nasal. Então, a parte interna do meu nariz, a minha cavidade nasal, ela fica com processo inflamatório. E o que eu posso ter por conta desse processo inflamatório? Então, a partir do momento que eu tenho uma região que está inflamada, eu vou ter nariz tampado, eu posso ter coceira. Então, a coceira pode ser tanto no nariz, no olho, no meu ouvido, na garganta. Eu posso desenvolver espirros e ter aquele sintoma de coriza, que é aquela secreção clarinha, que parece uma água. Então, quando eu tenho rinite, eu tenho essa inflamação, que acontece na mucosa nasal, e ela pode se estender para o tecido que recobre os seios da face e causar um processo inflamatório também nesse local. Então, isso é um quadro de rinite. E toda rinite, ela tem cunho alérgico ou não? Isso é uma excelente pergunta, né? Porque todo mundo que eu atendo já chega no consultório e fala assim: doutora, eu tô com a minha alergia atacada. A pessoa já nem fala rinite, né? Fala assim: não, minha alergia tá atacada, eu tô espirrando, nossa, tá péssimo no meu nariz, não tô respirando nada. Então, é importante a gente saber que nem toda rinite é alérgica. A gente tem uma classificação das causas de rinite, né, dos tipos específicos de rinite. Então, para saber certinho, qual é a principal causa de rinite? A principal causa de rinite são os quadros infecciosos. Pois é, não é o quadro alérgico. Então, os quadros virais, como os resfriados, a gente também considera uma rinite. Porque o resfriado também causa um processo inflamatório na mucosa nasal. Tirando os quadros infecciosos, a segunda causa mais comum, aí sim vai ser a rinite alérgica, né? E como que a gente vai saber se eu tenho um quadro alérgico ou não? Então, eu vou ter esses sintomas que eu falei, que não necessariamente eu preciso ter todos ao mesmo tempo. Então, isso é uma outra coisa importante da gente falar. Eu posso só ter o meu nariz tampado, ou eventualmente ficar só espirrando, ou só coçando o nariz. Eu não preciso ter tudo junto de uma vez só.
E aí, claro, pode falar. eu vou analisar o quê? A história, a conversa, né, com o paciente. Isso é de extrema importância. Então, o que o paciente vem falando quando é uma situação alérgica? Ah, doutor, eu limpo a casa, fica aquela poeira, aí eu começo a espirrar. Essa aí sou eu. Então, aí a minha rinite piora. Aí pronto, os próximos dias já tô mal. Ou muda o tempo, né? Então, oscilação de temperatura. Porque a gente tem alguns alérgenos. O que são alérgenos? São aquelas substâncias que, quando a gente tem contato, a gente vai ter esses sintomas. Então, elas são os causadores desse quadro, que podem levar a um quadro alérgico. Então, quais são esses alérgenos, que são essas substâncias aí, que mais podem causar esse quadro? Os ácaros, os fungos, pólen. Então, determinada época do ano, a gente pode ter esse quadro aí piorado, né? Poeira, que é uma coisa que, vivendo em São Paulo, para quem vive aqui em São Paulo, principalmente na capital, a gente não tem como não ter contato com poeira, né? Legal tu falar sobre São Paulo. Às vezes, eu faço a parte de alergia também, então eu e a doutora Ellen, às vezes a gente trabalha em conjunto. Porque tem paciente que eu recebo, que eu envio para ela, porque não necessariamente está com quadro de rinite alérgica, e vice-versa. Às vezes, quando ela tem um paciente, ela encaminha para mim para justamente poder fazer esses testes alérgicos. E alguns pacientes me fazem esse tipo de pergunta. Se eu mudar de São Paulo, eu vou melhorar? O que tu costuma responder? Olha, eu já tive essa experiência de ter essa resposta aí de alguns pacientes que mudaram de São Paulo e melhoraram. Olha, eu vou te confessar que eu tô no interior e eu tô ótima. Eu já tô há quase 50 dias e o meu nariz, ó, até diminuiu de tamanho. Sim, exatamente, porque como eu falei, não é só a poeira, né? A gente tem outras partículas que ficam suspensas no ar, químicas, que quando entram em contato com a nossa mucosa, vão causar esse problema. Fumaça, né? Fumaça de cigarro, escapamento de veículo. Então, poluição, quando piora, né? Que a gente tem muito a poluição ambiental, pior a pessoa pode ficar também, né? Com certeza. E falando já, vou entrar um pouquinho daí já na parte de alergia, já para a gente finalizar essa parte de rinite, poder fazer a próxima pergunta. Se vocês estiverem achando que pode ter alguma rinite de cunho alérgico, existem então os exames que a gente pode fazer, tanto de consultório, que a gente chama de prick test, eu até falei ontem um pouquinho na live que eu fiz sobre dermatite atópica, sobre eles, que são um exame que a gente faz aqui, normalmente no antebraço, que daí a gente pode testar, como a doutora Ellen falou, pode testar ácaro, pode testar poeira, pode testar fungo do ar, pode testar pólen, pode testar pelo de animal, para a gente tentar classificar se realmente tu tem uma rinite de cunho alérgico. E se tiver, existe tratamento que a gente propõe até às vezes com imunoterapia, fazer vacina. Mas aí precisa saber a causa. E também existe a forma de fazer exame de sangue, que a gente pode pedir RAST, que também investiga essas causas, só que daí através do exame de sangue. Perfeito, certo? É exatamente isso, Caroline. Falou muito bem. Eu tô vendo que tá chegando pergunta aqui, é onde vocês colocam o comentário. Não dá tempo da gente ler, porque fica subindo. Se vocês tiverem alguma perguntinha para colocar, tem uma caixinha de pergunta ali embaixo, aqui tem um pontinho de interrogação. Coloca a pergunta ali, que daí nos últimos 20 minutinhos de live a gente vai colocar a pergunta para todo mundo enxergar e poder responder. Fica mais fácil pra gente, tá bom? Doutora Ellen, como que eu sei que eu tô, então, com sinusite, que é outra doença? Nossa Senhora, pois é. Essa é outra queixa. Então, sinusite crônica, né? Aliás, recebo muitos pacientes também no consultório falando que tem sinusite crônica. Exatamente isso que eles falam. Doutora, eu tenho sinusite crônica porque eu já passei no pronto-socorro, eu tô toda hora com dor de cabeça. E aí me falaram que isso daí é a minha sinusite, que toda hora ataca. Então, vamos lá. A gente viu que a rinite é um quadro inflamatório da mucosa nasal, né? Na sinusite, esse processo, ele não fica só dentro da nossa cavidade nasal. Ele vai se estender também, porque a gente chama de seios da face. Então, o que são esses seios da face? A gente tem na nossa face regiões que são... Quando
quando estão normais, preenchidas só por ar. Então, são cavidades que ficam preenchidas por ar. Isso serve para quê? Para diminuir o peso, né, da nossa cabeça, do nosso crânio, deixar a região... Quando a gente tem um processo de sinusite, a gente vai ter esse processo inflamatório e pode ter acúmulo de secreção nesse local. E aí eu vou ter alguns sintomas que são importantes para eu dizer se é ou não uma sinusite. Então, vamos lá. O que eu preciso ter obrigatoriamente para falar? Ó, pode ser uma sinusite. O nariz tampado e aquela secreção, que diferente da rinite, que era só clarinha, é uma secreção já com outro aspecto. Então, é uma secreção mais amarelada, verde, e eu posso ter outros sintomas associados. Eu posso ter tosse, febre, dor de cabeça, que, aliás, é uma grande procura, né, para o consultório, porque o paciente vai com dor de cabeça e acha que é uma sinusite. Mas aqui é importante a gente falar que não é, a dor de cabeça não é o sintoma mais importante. E ela pode ou não estar presente. Então, o paciente sente aquela dor na face, aquela pressão, a cabeça pesada. Eu posso ter uma dor que ela pode, inclusive, se manifestar no ouvido, pressão no ouvido, aquela sensação do ouvido tampado e dor na região do dente. Tem gente que vem e fala, nossa, meus dentes começaram a doer. No dente também. Olha, isso é novidade até pra mim. A gente pode ter secreção em um local específico, que é um seio da face que fica aqui nessa região, que chama seio maxilar. E pela proximidade com a raiz do dente, eu posso ter uma dor que irradia para os dentes também. Olha só que interessante. Então, dor de cabeça é sinônimo de sinusite? É igual? Não. Então, o que é importante? A gente observar sempre a característica dessa dor, né? Então, como eu falei, eu preciso ter um conjunto de sintomas para eu falar que é uma sinusite. Uma outra coisa importante a gente falar em relação à sinusite é que muita gente vai no consultório já com um raio-x. Fala assim, eu tava com dor de cabeça, fui no pronto-socorro e pediram esse raio-x. Então, para eu saber se alguém tem ou não sinusite, eu não dependo de um raio-x, porque o diagnóstico vai depender da conversa, do que o paciente sente e do que eu encontro no meu exame físico. Então, são as alterações que eu encontro ali na narina, na cavidade nasal, que vai me dizer se é um quadro de sinusite ou não. E outra coisa que é importante também, Caroline, é a gente observar sempre o tempo de evolução. Por quê? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas agora eu fiquei confusa. Será que é gripe? Será que é sinusite? Será que é um resfriado? Porque compartilham sintomas, né? Então, todos esses quadros, eles têm sintomas em comum, né? E eu achei super importante tu citar essa questão do raio-x, porque assim, gente, raio-x, ele é um exame que ele, tudo bem, ele não é um exame invasivo, mas a gente não deve ficar fazendo raio-x por qualquer coisa e nem tomando antibiótico por qualquer coisa, tá? Porque as pessoas chegam lá, exatamente, crônica, já chega pedindo antibiótico. Antibiótico a gente toma quando precisa. A gente não fica usando antibiótico quando não precisa, porque é uma medicação que pode causar resistência bacteriana. Se a gente ficar tomando antibiótico quando não tem uma infecção bacteriana, quando precisar, pode ser que o remédio não faça efeito. Então a gente não fica passando antibiótico para tudo. E muito menos, falando em antibiótico, muito menos a automedicação, né? E tem muita gente que tem lá, eu tinha 2 comprimidinhos de amoxicilina, aí eu já comecei a tomar. Só toma 2, né? Pois é, toma 2, melhorou um pouquinho, para. Logo que eu me formei, que tinha um médico muito antigo, eu acho que devia ser da medicina antiga. Tudo pra ele era benzetacil. Gente, era um estoque de benzetacil que tinha naquela cidade. As pessoas usavam benzetacil como se fosse vitamina. Dor de cabeça, benzetacil. Dor no corpo, benzetacil. Febre, benzetacil. Dor de garganta, era benzetacil. O encravado, benzetacil. Tudo era benzetacil. E as pessoas acreditavam que aquilo ali era um tratamento miraculoso, que melhorava tudo e já chegava querendo a vitamina que curava tudo. Então, não é assim que funciona, gente. A gente passa antibiótico com precaução e com indicação. Exatamente. E só para terminar de responder a pergunta, né, que você falou, será que sempre a sinusite é crônica? Não. A sinusite crônica é a exceção.
Então, o que é importante a gente falar agora? Quem tem rinite, se ela é uma rinite alérgica, é uma doença que ela vai ter a vida toda. Então, sempre que ela estiver em crise, com sintomas, a gente vai fazer um tratamento. A imunoterapia, que é o tratamento que você falou, pesquisou lá o que causa o quadro de rinite, né, identificou certinho, fez esse tratamento, a gente consegue melhorar muito o quadro e deixar o paciente muito tempo sem os sintomas. A sinusite, na maioria das vezes, ela é um quadro agudo. O que significa isso? Eu tive lá contato, posso ter começado com um quadro inicialmente viral, produziu secreção, aí eu não fiz uma boa higiene do meu nariz, não lavei, não removi aquela secreção, posso ter uma contaminação com bactérias, ter o quadro de sinusite, mas a partir do momento que procurei um profissional, foi feito um diagnóstico certinho, fiz o tratamento adequado, utilizei a medicação, eu curei aquele quadro. Muito bom. Mas, como qualquer outra infecção viral ou bacteriana, eu posso ter várias vezes durante a minha vida, assim Sim. como gripe ou resfriado. Não é aquela doença que fica imune, não é que teve uma vez e curou. Não, exatamente. Não é assim. Não é teve uma vez e não tem mais, e muito menos se teve uma vez, vai ter a vida toda, né? E já perguntando nessa questão de sinusite, se é crônico ou não, existe alguma época do ano em que essas doenças tendem a piorar ou deve acontecer sempre? Por exemplo, para quem tem uma sinusite, agora no inverno, tende a ficar pior. Tem agora no verão. Exatamente. Na verdade, na época de outono e inverno, são as estações do ano que a gente começa a ter piora de todos os quadros respiratórios, aí, principalmente que acometem a nossa via aérea superior e inferior. Por quê? Porque a oscilação do tempo, né, essas oscilações climáticas, o fato da temperatura ambiental não ficar constante, estável. Então, isso é um fator que favorece o clima seco. Então, essa umidade do ar baixa que a gente tem nessa época do ano, que aumenta os poluentes no ar, também faz a gente ter com maior frequência esses quadros. Então, sim, a gente tem, sim, uma época do ano que isso pode acontecer com maior frequência. E também falando, gente, só complementando da época do ano, o quadro de rinite, quando ele é alérgico, também piora mais. Até porque, ainda mais agora, nessa época que a gente está precisando fazer uma quarentena, a gente fica mais dentro de casa. Dentro de casa, a gente às vezes fica mais exposto principalmente aos ácaros. Então, assim, o meio ambiente ao que a gente está exposto também vai influenciar na nossa doença. Então, se a gente já se sabe um paciente com uma rinite alérgica, por exemplo, o ideal é não ter em casa cortina, tapete, ar-condicionado, bichinho de pelúcia, cachorro, gato, passarinho, porque isso tudo vai piorar o teu quadro. Então, se vocês conseguirem melhorar o meio ambiente de vocês, assim a gente já vai conseguir talvez ter uma melhora até no nosso estilo de vida, melhorando até o nosso nível de medicação. Às vezes não precisa medicar tanto, né? Pessoal, só exatamente. Aqui, ó, coloquem as perguntas de vocês lá embaixo, onde tem aqueles pontinhos de interrogação. Eu tô vendo que tem bastante gente te elogiando aí. A doutora Ellen é a melhor. Concordo. Ela que bom! Gente. Mas coloquem as perguntas Fico feliz. na caixinha que a gente depois vai responder para vocês. Mais alguma coisa para falar sobre a sinusite, doutora, que a senhora considera importante? Então, em relação à sinusite, né? Só para a gente acabar esse assunto, né? Quer dizer, acabar não, mas assim, explicar um pouquinho mais. Então, quando eu tenho um quadro de sinusite, uma coisa importante da gente avaliar são alterações que eu tenho dentro da minha cavidade nasal. Então, às vezes, pela anatomia, pelo formato da minha cavidade nasal, com as estruturas internas, se eu tenho um desvio de septo, por exemplo, o septo é essa parede central do nariz que vai dividir as duas narinas. Então, se eu tenho um desvio de septo, se eu tenho situações que vão dificultar a eliminação de secreção do nariz, eu posso ter uma chance maior também de ter esse quadro de sinusite. E agora, tanto para rinite quanto sinusite, toda vez que eu pretendo fazer uma prevenção desses quadros,
é importantíssimo, né, Caroline, usar o soro fisiológico. Então, assim... Sim, é uma das perguntas que tinha aqui no comentário. Se era bom usar o soro para lavar. Isso. Depois a gente pode até comentar, assim, com mais detalhes sobre isso, mas uma das formas de prevenção, que é importante a gente ter esse cuidado agora nesse momento, nessa época do ano, é a lavagem com o soro, tá bom? Perguntaram aqui, é que tem algumas perguntas, tá, gente, que depois eu vou fazer para a doutora Ellen, que não vai chegar aqui, porque foram perguntas que deixaram lá pra gente, lá na caixinha de perguntas do nosso story, mas eu anotei, aí eu vou te fazer, uma das perguntas era essa, se era importante lavar com sorinho, e se pode lavar, ao invés de lavar com soro, lavar com água. Não. Então, assim, vamos lá. É importante lavar com soro. A gente tem várias formas de fazer essa lavagem. Então, a gente tem disponível aí nas farmácias diversas marcas, né? Mas quando a gente vai procurar algum para comprar, isso independente do preço, de que marca, a gente tem que olhar ali na embalagem. Então, quando estiver escrito soro fisiológico 0,9%, porque isso é a concentração de sal que vai ter naquela solução. Este é o tipo de soro ideal na maioria das vezes. Então, independente da marca, e a gente tem mecanismos de aplicação. A gente tem aquelas embalagens que o jato é mais curtinho, que vai atingir mais a parte anterior, outras que já tem o jato contínuo, vai até a parte posterior do nariz. Uma forma muito eficaz de fazer essa limpeza é com a seringa. Então, comprar aquela embalagenzinha de soro, que é até a mais baratinha, mas é excelente. Lavar com o soro, com a seringa, só tomando cuidado, né, para quando for manipular, porque a seringa a gente introduz na nossa narina. E se a gente não tiver uma boa higiene, pode contaminar, que a gente tem os bichinhos que estão lá dentro da nossa narina, né? Ano passado, ou retrasado, eu não me lembro, tava super na moda um vídeo que tava passando no Facebook da mãe usando a seringa para desentupir o narizinho do bebê. Sim, na verdade, sim. Tá certo, mas, gente, eu tentei fazer isso com o Davi, meu filho... Dá aflição, né? A gente acha que a criança vai engasgar, né? Mas olha, nas crianças bem pequenininhas, nos bebezinhos, realmente a gente tem que ter mais cuidado, mais atenção. Fazer sempre com o bebezinho mais inclinado, jamais, em hipótese alguma, com o bebê deitado. Isso não pode de jeito nenhum. E tinha vídeo mostrando as mães fazendo com o bebê deitado. Não, imagina. Isso pode... Periga até aspirar, não pode? Exatamente, vai pra garganta e pode aspirar. Continuando nessa pergunta do soro aqui, ó, já que a gente entrou nela, eu ia fazer depois, mas já vou fazer agora. Se tem alguma frequência de uso, quantas vezes usar o soro por dia? Tem uma frequência, isso é outra coisa importante. Então, assim, se eu estiver bem, eu tô num momento que eu não tô sentindo nada, meu nariz está funcionando dentro da normalidade, eu posso usar como uma forma até de prevenção de manhã e à noite. Então, se eu fizer essas 2 vezes ao longo do dia, elas já são suficientes. A partir do momento que eu comecei a ter algum sintoma, o nariz começou a ficar tampado, comecei a ter coceira, espirro, tô tendo tosse, secreção, eu vou ter que aumentar a frequência. Então, a gente recomenda pelo menos 4 vezes ao dia. Tem um limite máximo? Não. Quero fazer a cada 1 hora. Eu posso fazer. Quero fazer 6 vezes ao dia, 10 vezes. A gente não tem o máximo. Qual que é o único cuidado? A gente sabe que o soro, ele tem sal dentro. Então, naquelas pessoas que têm pressão alta, eu só tenho que tomar cuidado para não ficar engolindo. Porque quando eu faço a limpeza, parte disso pode ir para a garganta. E se eu ficar engolindo, eu vou estar engolindo sal junto, o que pode alterar também a minha pressão. Então, só tem que tomar cuidado com isso. Perfeito. E também perguntaram sobre o soro, se existe uma idade de início. Não tem idade de início. Aliás, é importante que a gente comece esse hábito no recém-nascido, nos bebezinhos. O bebê, a narina dele funciona diferente da gente. Então, é normal o bebê já ter mais obstrução nos primeiros meses, até o 6º mês. Então, geralmente, o que o pediatra orienta? Para lavar com conta-gotas, o único cuidado que a gente vai ter que ter é em relação ao volume do soro aplicado. Então, a gente não vai pegar uma seringa lá de 20 ml, o que pode ser feito num paciente adulto, e fazer isso num bebezinho. A gente vai colocar uma quantidade menor, meio conta-gotas, geralmente é o que a gente orienta, mas pode ser feito desde o nascimento.
Perfeitamente. Vamos lá para a próxima pergunta que eu ia te fazer. E em relação ao coronavírus, qual o sintoma que a gente pode suspeitar, então, que está com o Covid-19 e que não está nem com sinusite e nem com rinite? Essa pergunta é um pouco difícil nesse momento, né, Caroline? Porque assim, a gente sabe que o coronavírus é uma infecção que 80% das pessoas, quando tem contato com o vírus, ela pode ser assintomática ou ter o quadro leve, né? Então, eu posso ter tido contato com o vírus e não desenvolver nenhum sintoma. Tá lá bem, não senti nada, mas eu tô transmitindo o vírus mesmo assim. Das pessoas que têm os sintomas, existem alguns sintomas que a gente vai dizer, olha, isso é suspeito para a infecção pelo coronavírus. Quais são esses sintomas? Se eu tiver febre ou uma sensação de febre, então não preciso necessariamente pegar o termômetro e medir, né? Se eu tiver sensação de febre, se eu tiver com coriza, dor de garganta, tosse e principalmente dificuldade para respirar, eu sou uma pessoa suspeita que tive contato com o coronavírus. É claro que a gente pode ter os outros sintomas que são menos frequentes, mas assim, o que eu vejo na minha área? O coronavírus, ele pode dar, por exemplo, perda de olfato, que infelizmente as pessoas hoje mesmo atendi uns 2 pacientes que começaram a perder o olfato. Então, se eu tô lá sentindo o cheiro normalmente e de repente perdi o olfato, eu já tenho que ligar o sinal de alerta e observar se eu vou começar a ter outros sintomas. Mas eu posso, além do que eu falei, né, que é a febre, dor de garganta, coriza, o nariz tampado, tosse, que é um sintoma também comum, eu posso ter aqueles sintomas que são menos frequentes, inclusive diarreia. Então tem pacientes que têm diarreia, dor de cabeça, às vezes uma dor no corpo inexplicada, sem você estar sentindo mais nada, mas aquela dor importante no corpo. É importante a gente falar que criança, muitas vezes a gente não vai detectar nada disso, né? Então a gente tem que ficar bem atento, apesar de ser um grupo que a gente sabe que é menos acometido pelo vírus, a gente não pode descartar a possibilidade da criança se infectar também. E um outro grupo que a gente tem que ter muito cuidado é em relação aos idosos, porque o paciente idoso, não necessariamente ele vai ter todos esses sintomas. A febre pode ser que não seja comum nessa idade. Um paciente com mais idade, muitas vezes, quando ele está com um quadro infeccioso, ele pode ter uma confusão mental. Então, você viu que a pessoa está um pouquinho desorientada, às vezes não está falando coisa com coisa. Então, você também tem que ficar atento. E a gente tem os sinais, né, os sintomas de maior gravidade, que são aqueles que vão levar a pessoa a uma emergência, com necessidade de internação, que graças a Deus é uma porcentagem menor das pessoas que têm contato com o vírus, mas que pode acontecer. E aí a pessoa vai ter aquela falta de ar mais importante, aquela dor no peito, pressão no peito, dificuldade para respirar. O oxigênio, né, que a gente mede, a saturação de oxigênio começa a cair. Então já é um quadro de maior gravidade que vai ter que procurar uma emergência, porque tem que ter um acompanhamento bem de perto. Com certeza. Gente, eu vi que tá chegando algumas perguntinhas, acho que chegou agora. Coloca ali naquela caixinha de pergunta onde tem o pontinho de interrogação, que a gente tenta responder para vocês no final da live, porque aqui corre muito rápido, às vezes não dá tempo da gente ler. Aí ali fica mais verdade, fácil. é tão rápido que a gente fica perdidinho aqui, porque né? Para quem entra não parece tão rápido, mas pra gente que tá aqui, a gente fica vendo as pessoas e as letrinhas não dá tempo às vezes de ler. Outra pergunta que fizeram aqui, ó, é se sinusite ou rinite dá febre? Bom, como eu expliquei, né? A causa mais comum de rinite, que é infecciosa, que é o quadro viral, conhecido como resfriado, que é causado por um tipo de vírus, que é o rinovírus, pode sim ter febre associada. Num quadro alérgico, não vai ter febre, tá? E a sinusite, sim, tanto é mais frequente nos quadros agudos de sinusite, a febre, porém, não é um sintoma muito comum. Eu atendo muitas pessoas que estão com sinusite e que não tem nenhuma alteração de temperatura, que não tem febre, mas pode ter sim. Mais uma pergunta.
quem fuma tem mais chance, eu acho que a pessoa quis dizer isso, de ter rinite ou sinusite? Tem, porque a fumaça do cigarro, ela é um agressor para a nossa mucosa do nariz, né? Então, tanto para a minha via aérea superior, inferior, que a gente considera o pulmão, a fumaça do cigarro, ela é uma substância agressora, aumenta a chance sim. Posso ter um quadro, se eu tiver uma rinite alérgica, eu vou ter piora dos meus sintomas. E o que a gente sabe? Que a fumaça de cigarro, ela altera aquelas bactérias que a gente tem na nossa mucosa nasal, Muito bom. que a gente chama, que a gente fala que são aquelas bactérias normais, não são aquelas que causam doença. Mas a partir do momento que eu me exponho a essa fumaça do cigarro, eu começo a ter bactérias com maior potencial de me causar doenças. Então, sim, piora sim. Outra coisa legal do cigarro, legal, é muito prejudicial, mas legal das pessoas saberem que existe o tabagismo passivo. E não adianta aquela mãe fumar, para quem tem rinite alérgica, por exemplo, fumar fora de casa, longe do filho, e chegar em casa com a roupa cheirando cigarro. Vai piorar a rinite do filho, sim. Outra coisa, o cigarro, gente, a gente tem no nosso nariz um monte de pelinho. E na nossa via aérea, como um todo, também. O cigarro é como se fosse uma vassoura. Aquilo ali, tá ali, essas exatamente, a limpeza do nosso sistema respiratório. Se a gente se expõe ao fumo, isso vai arrancando as cerdas do nosso sistema respiratório e a gente fica sem sistema de defesa. A vassoura não vai varrer bem, é uma vassoura velha. Não tem como proteger. Exatamente. A gente não vai ficar acumulando ali. Isso, exatamente isso que eu ia falar. A gente tem uma alteração, né? Porque assim, a nossa mucosa, a gente tem um tipo de célulazinha ali, que é como se tivesse esses pelinhos. Então, elas ficam batendo, e esse batimento, ele vai direcionar a saída da secreção, eliminar essa secreção. O cigarro, ele vai alterar esse batimento, né, desses pelinhos. Então, eles têm esse batimento prejudicado, e eu fico mais suscetível a ter esses problemas. Mas fala bonito, hein? Eu já falei de vassoura, ela fala de pelinho ciliar. Não! A gente tem que falar aqui para todo mundo entender, né? Então... A minha é vassoura velha mesmo. Ó, outra perguntinha. Toda sinusite precisa de remédio? Porque eu já tive sinusite e curei sozinha. Então, a sinusite, ela pode ser viral também, né? Então, quando a gente tem uma sinusite viral, assim como qualquer outro quadro viral, uma gripe, um resfriado, a gente tem um tempo de evolução, que a gente vai ter aqueles sintomas. Então, um quadro viral, geralmente eu fico com um quadro de 7 a 10 dias. E depois isso pode passar, porque graças a Deus, as nossas células de defesa, né, que é o nosso sistema imunológico, vai auxiliar a nossa defesa e a gente eliminar aquele vírus. Então, os quadros de de sinusites virais, que também existem, eles podem passar sozinho, sem eu precisar de nenhuma medicação, ou apenas uma medicação de alívio, um remedinho para uma dor de cabeça, lavar o nariz com soro, né? Olha só, essa próxima, nem foi uma pergunta, foi uma frase que o paciente deixou. Quando chega o inverno, eu sempre tomo um comprimido de antibiótico para não ficar doente. Péssimo! Na verdade, isso daí é um hábito péssimo, porque assim, um comprimido, qual é a eficácia que isso vai ter se eu tiver com algum quadro infeccioso realmente, principalmente se for um quadro bacteriano. E é o que você já explicou, né, Caroline? Quando a gente usa um antibiótico que não é necessário naquele momento, o que eu vou fazer no meu corpo? Eu tenho aquelas bactérias boazinhas e as que são ruins. Então, eu vou matar aquelas bactérias boazinhas que estavam me ajudando e aquelas que são ruins, elas vão se proliferar, né? Elas vão aumentar em quantidade. E aí, sim, eu vou ter uma piora. Então, jamais. Isso não é recomendado. Um comprimidinho só
não é eficaz para nada e a gente não orienta isso em hipótese alguma, pelo contrário. Não é vitamina, é antibiótico. Para matar a Exatamente, bactéria, não é para tem dar força. consequências. Não é Isso. Todd, gente, que toma para ficar forte, não. Exatamente. Quer tomar uma coisa que pode, à vontade, toma água, né? Para Isso, água, a secreção, eliminar a aliás, a água secreção. ajuda na sinusite, rinite, hidratação ajuda? Ajuda, na verdade, a nossa hidratação, ela favorece que a nossa secreção fique mais fluida, né? Que ela não fique espessa. E quando ela está mais fluida, ela é eliminada mais facilmente. Então, ajuda sim. Pedro, pode fazer uma pergunta. Coloca ali na caixinha de perguntas, ali naqueles pontinhos de interrogação. Pode sim, vai ser um prazer responder. Pedro é nosso paciente lá da Docs. Então pergunta olha aí, só Pedro. essa aqui, ó. Eu tenho um gato, mas fiz exame de alergia, não especificou se foi trica ou haste, e deu negativo para pelo de gato. Mas quando ele tá comigo, eu fico ruim. Então, é o que a gente conversou, né? O problema da rinite, ele é muito da gente observar o que causa isso. Então, assim, eu tive contato com o gato e eu piorei, mesmo que o exame não tenha dado alteração, é melhor que a gente evite contato ou que pelo menos a gente comece a tomar alguns cuidados quando a gente tiver contato com o gato. Exatamente. Então, quando tem um tipo de alergia a animal, aos bichinhos de estimação, gato, cachorro, é importante dar banho com maior frequência, né, no bichinho. Toda vez que foi lá, brincou com o bichinho, teve contato, lavar as mãos, porque a gente tem contato com o bichinho. Aí, agora não, né, que com esse momento aí de coronavírus, a gente tá com uma neurose de lavar a mão toda hora. Muito. E espero que isso continue depois, né, porque fica muitas doenças. Mas se a gente teve contato com o bichinho, a gente vai lá, brincou, lavou a mão, isso pode evitar também. Mas é claro, tem o bichinho em casa, o bichinho, gato principalmente, anda pra lá e pra cá. Então, gato não tem limites, né? Então, sobe no sofá, e aí o pelinho vai se espalhando também, né? Então, tem que manter a higiene do ambiente bem rigorosa. E não é só isso também, né, gente? Foi interessante falar. Além do exame poder ter dado um falso negativo, ou seja, a pessoa ser alérgica e o exame ter dado não detectou, negativo, o pelo do cachorro e do gato, ele também carrega ácaros. Às vezes exatamente, o teu exame para pelo do animal deu negativo, mas o teu exame para ácaros deu positivo. Por isso que quando tu tá em contato, porque o ácaro, a gente não enxerga, e ele fica ali, emaranhado no tecido do sofá, no tecido da cama e no pelo do bicho também. Então aí tu vai lá, tu faz carinho no teu gatinho, coça o olho. Isso. Vai ficar com alergia, porque ali às vezes tá cheio de ácaro e a gente não consegue enxergar. Então, por isso que a gente pede, né? Na verdade, dar banho com maior frequência é uma tentativa de evitar um pouquinho, mas a gente sabe que, né, se for um processo aí alérgico intenso, não vai resolver, né? Aí mais uma de gato, ó, eu acho que são meus... Eu tenho dois gatos. O pessoal tá falando dos gatinhos. E eu tenho rinite também, alérgica por causa dos gatos. Mas perguntou aqui, ó, eu tenho que me desfazer do gatinho? Olha, eu costumo nunca dar esse tipo de orientação, a não ser que tenha um quadro aí muito exacerbado. Então, assim, a gente tem que avaliar o contexto. Eu concordo contigo, eu também não oriento assim. Se for aquele quadro leve, que a pessoa fica bem, não tem por que se desfazer do bichinho, porque tem a relação emocional, que é muito importante, né? A gente gosta, quer cuidar do bichinho, quer ele perto. Então, se tiver um quadro que está controlado, você conseguiu de outras formas aí melhorar, você não fica sempre doente, não tem por que se desfazer do bichinho. Agora, vamos supor, às vezes, uma criança que começa a ter aquele quadro de rinite intensa. E aí ela pode ter outras manifestações de alergia, que a gente sabe que estão associadas, né, Caroline? Tanto uma dermatite atópica, quanto os quadros de asma. E aí aquela criança tá asmática, tendo uma crise atrás da outra, vive no pronto-socorro, tá sempre com broncoespasmo, peitinho chiando, tá com um problema respiratório importante. Aí a gente vai avaliar se de repente não vale a pena, né? A gente tentar um período de afastamento e ver se os sintomas melhoram. E outra pergunta, aproveitando que tu falou de asma, eu já vou fazer, que seria até a próxima. Perguntou, eu tenho rinite, significa que eu vou ter asma?
Não. Ter rinite não significa que você terá asma. Mas a gente tem esse quadro que a gente considera alérgico. E os quadros alérgicos, a gente pode ter o que a gente chama de órgão de choque, né? Então, cada um vai ter um. Tem um que é o nariz e vai ter a rinite. Tem aqueles que o processo alérgico vai ser mais intenso na pele, com a dermatite. E tem aquelas pessoas que o órgão de choque, que é aquele órgão mais afetado, vai ser o pulmão. Mas o que é importante a gente dizer? Uma coisa não significa que terá a outra. Porém, se eu tenho uma rinite e também tenho asma, para que eu não entre em crises de asma, para que o meu quadro pulmonar fique melhor controlado, é muito importante controlar a rinite. Uhum. As doenças, elas caminham juntos. Então, o quadro alérgico, a gente vai ter que controlar como um todo. Então, tem o quadro de rinite. Se eu não trato, eu tenho mais chance de, por já ter a asma, ter mais crises. Mas não porque eu tenho rinite, obrigatoriamente eu vou ter asma. Perfeito, ótima explicação. Eu vi aqui, Pedro, que tu tem uma pergunta grande que tu deixou aqui, ó. Eu vou ler porque eu vi que tu não colocou lá. Ó. Sempre me dá muita alergia quando eu brinco com os cachorros. Fico com os olhos super vermelhos e até pequenos. Fico espirrando bastante e dá muita vontade de ficar coçando os olhos. E aí, logo em seguida, a Milene colocou também a mesma coisa. Ó. Gatos me atacam direto e já incha os olhos. Eu já vou fazer essas perguntas porque a próxima pergunta era: a rinite coça só o nariz? Não. Como eu já falei lá no comecinho, né? Às vezes a pessoa não entrou no início, mas assim, vamos lá. Então, a rinite não coça só o nariz. Eu posso ter coceira na garganta, no nariz, nos olhos e no ouvido. Especialmente em relação ao olho, também quando eu estou com um processo alérgico no meu nariz, eu posso ter os sintomas de uma conjuntivite alérgica. Então, o meu olho pode ficar com essa parte branquinha aqui avermelhada, eu posso ter coceira, eu posso ter, inclusive, às vezes, um pequeno inchaço no meu globo ocular. O meu disso, o que a gente... Outro dia eu achei que eu tivesse que parar no hospital. Ficou com uma bolha dentro do meu olho. Fiquei até assustada. Pode ficar bem inchado, né? E isso não só no olho, mas na pálpebra. Então, o que a gente vê num quadro alérgico também? A pálpebra vai ficar inchadinha, ela pode ficar mais escurinha e a pessoa ter olheira. Então, a manifestação da rinite, ela também pode vir com um quadro de conjuntivite alérgica associada, tá? Então, também pode ter esses sintomas oculares. Ótimo. Doutora, temos mais 15 minutinhos e tem bastante pergunta aqui na caixinha. Vamos começar a responder? Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar a pergunta que eu acredito que tu enxerga aí. Aqui. Pronto. Consegue ler aí? O Leandro nos fez essa pergunta. Nossa senhora, usar Naridrim é indicado para rinite? Não. Então, assim, ó. Essa é uma pergunta muito importante, viu, Caroline? Por quê? Concordo. Eu atendo, com muita frequência, pessoas no consultório que usam descongestionante nasal. Então, o que são os descongestionantes nasais? Eu vou fechar aqui a pergunta só para não ficar no teu rosto. Isso, pode fechar. Tá. Então, assim, o Naridrim é uma marca de um tipo de descongestionante nasal. Então, como que um descongestionante nasal, ele age? A gente tem dentro da nossa cavidade nasal, na nossa mucosa, muitos vasinhos de sangue, né? E vasinhos que estão espalhados no septo, do lado. Quando a gente usa esse tipo de remédio, o que ele vai fazer? Ele fecha esse vasinho de sangue, então temporariamente a gente tem uma sensação de alívio da obstrução. Então eu estava lá com o nariz super entupido. Passei na farmácia, comprei um descongestionante, comecei a aplicar. Vai destampar naquele momento? Vai destampar sim. Ele pode ser usado para um quadro intenso de obstrução, que estou muito congestionada, que alterou meu sono, que eu não consigo dormir, posso utilizar. Mas o que é importante a gente falar? Ele tem um tempo curto de uso. Então, eu só posso utilizar esse tipo de medicação por 3 a 5 dias. Por quê? Quando eu começo a usar com muita frequência, eu vou causar um outro tipo de rinite, que não é a rinite alérgica, mas é a rinite medicamentosa. Então, de tanto usar esse remédio, eu causei um processo
inflamatório lá na mucosa nasal e o meu nariz vai começar a ficar tampado o tempo todo. Então, isso é uma coisa muito comum no consultório. O paciente usar essa medicação por anos. Essa medicação ela causa uma dependência, né? Então, a pessoa diz que está viciada no remédio, que se tirar, a pessoa fica viciada. Entupido, né? E lembrar, exatamente. Acho que é importante, me corrija se eu estiver errada, gestante não pode usar. Gestante não pode usar. Crianças pequenas também não pode usar, em hipótese alguma. Nos pacientes idosos também a gente tem que ter muita cautela, porque essa medicação ela não age só no nariz. Apesar de a gente aplicar no nosso nariz, ela tem uma ação no corpo todo. Então a gente não está só fechando os vasinhos que estão lá no nariz, a gente tem efeitos no corpo. Eu posso ter uma alteração da minha pressão, eu posso ter uma alteração do meu batimento cardíaco ali. Tem gente que aplica e fala, nossa, acelerou a alteração. Isso pode acontecer, sim. E eu falo de gestante porque gestante entope nariz mesmo, viu, gente? Não é para usar. Exatamente. E, deixa eu só aproveitar, Carolina, você falou de gestante. Tem um tipo especial de rinite, né? Porque eu falei do quadro mais comum, que é o alérgico. Mas a gente tem inúmeras outras causas de rinite. E a gente tem a rinite gestacional, que é aquela que piora, principalmente nas 6 últimas semanas ali de gestação e nas 2 primeiras que já teve o bebezinho. Mas a gente pode ter, para quem já tem a rinite alérgica, pode tampar o nariz na gestação inteira. Mas existe um tipo de rinite causada pelas alterações hormonais do período gestacional também. Perfeito. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Pronto. A Ariana. Então, a Ariana perguntou isso daí, né? Quando os antialérgicos não funcionam muito bem, a vacina é a melhor saída? Depende. Isso é uma pergunta, uma resposta que a gente vai ter que avaliar várias situações. Por quê? Primeiro, que eu expliquei que a rinite é um processo inflamatório, né? Então, quando eu quero tratar um paciente com rinite, agora falando um pouquinho especificamente do tratamento, eu posso prescrever para o paciente, lá na minha receitinha, os antialérgicos. Mas os antialérgicos, eles não vão controlar o processo inflamatório, que é o que causa todos esses sintomas. Então, o que ele vai controlar muito bem? Ele vai melhorar o nariz escorrendo, que é a coriza, ele vai melhorar os espirros, a coceira, mas ele tem um efeito muito pobre no quadro de obstrução. Então, quando eu quero melhorar o processo inflamatório, diminuir, eu preciso associar ao antialérgico um sprayzinho, que é um corticoide nasal, que vai ter ação anti-inflamatória. Mas quando que eu vou considerar um tratamento com vacina? Aquele paciente que está fazendo acompanhamento, que eu fiz o teste alérgico, então vacina só serve para os pacientes que têm rinite alérgica. Então é importante detectar no teste alérgico, lá no prick test ou no RAST, identificar qual é o fator que causa o meu problema alérgico, aí eu consigo fazer a imunoterapia. Mas a partir do momento que eu controlei o ambiente, então o paciente fez todas as medidas, não tem mais tapete, carpete, cortina, não tem objetos que acumulam poeira, se deu alergia a ácaro, eu troco a roupa de cama 2 vezes por semana, eu encapei o colchão, o travesseiro, eu tomei todas as medidas para controlar o meu ambiente, a minha casa, eu fiz o tratamento certinho, e mesmo assim eu não estou melhorando, aí a gente vai considerar o tratamento com vacina. Ele não é a regra para todo mundo. Até porque, gente, não é assim, comecei a fazer a vacina hoje, amanhã eu vou estar melhor. Ela leva cerca de 1 ano para a gente conseguir dizer se ela vai realmente ter um benefício ou não. E o tratamento a gente faz por um período longo, são 5 anos, não é? Tomei ali a vacina, eu fiz subcutânea, amanhã eu tô bem, já posso abraçar o gato, dormir com o gato, beijar o gato. Gato, tô falando de gato, mas qualquer coisa. Então, isso é importante porque eu recebo muito paciente que fala assim, doutora, eu quero saber daquela vacina para rinite. Eles acham que é como a vacina da gripe, que a gente toma lá uma picadinha por ano e pronto. Não, gente, é um tratamento demorado, pode ter efeitos, tem que ser supervisionado pelo médico, né? Porque eu vou causar ali um contato com aquilo que causa o processo inflamatório, então a gente vai ter que observar se não tem piora do quadro. Então tem que ser feito com cuidado e sempre com segmento médico. Coloquei outra, ó.
Washington. Bom, isso é outra pergunta, né? Porque assim, tem gente que tá lá com aquela quadro de rinite, de sinusite, e muitas vezes, por passar com frequência numa emergência, não necessariamente por um especialista, né? Por um otorrinolaringologista, às vezes passa pelo clínico geral, que às vezes já não tem o chega dando diagnóstico às conhecimento. vezes também, né? Exatamente, E acaba que o não tem. profissional acredita. Isso, e às vezes o paciente já fala assim, não, eu já tenho sinusite, eu sempre tomo isso, né? Então, assim, muita gente gosta sempre de fazer aquelas injeções para rinite e sinusite, que são o quê? São corticoides que a gente faz injetável, que pode ser na veia ou aquele intramuscular, né, que tem algumas marcas aí no mercado. Eles demoram um tempo para serem eliminados do nosso corpo, então eles ficam depositados ali no nosso tecido, então gradualmente eles vão saindo. Mas por que eu não posso ficar utilizando esse tipo de injeção? Porque os corticoides injetáveis, né, eles têm mais efeitos colaterais, então eu posso começar a ter outros problemas pelo uso dessa medicação. E não é a forma correta de tratamento. Então, eu já tive pacientes que toda vez que tinha crise, tomava corticoide, então ia no pronto-socorro e aplicava a injeção. Quando a gente faz um uso desnecessário do corticoide e de forma intensa, de forma frequente, eu posso desenvolver outros problemas de saúde. Eu posso começar a ter alteração da minha pressão, alteração do açúcar no sangue. Então, tem que ter muito cuidado. Eventualmente, num quadro muito intenso, sim, mas não pode ser a regra. Ótimo. Milene perguntou, loratadina é funcional para rinite? Então, vamos lá. A loratadina é um antialérgico, né? É um dos antialérgicos aí, os primeiros aí que lançaram. Pode ser, sim, funcional para rinite, mas é o que eu expliquei. Qualquer antialérgico, independente da marca, ele vai atuar preferencialmente na coceira, nos espirros e na secreção, não pensando em tratar a obstrução. E a gente tem aqueles antialérgicos que a gente fala que é primeira geração, foram os primeiros a serem lançados, que eles podem ter alguns efeitos, como, por exemplo, sonolência. Então, tem gente que toma antialérgico, a pessoa pergunta, vou ficar com sono, muito sono, né? Porque eu não posso ter sono, vou ter que trabalhar. Então, assim, o que diferencia um antialérgico de outro é isso, esses efeitos que podem vir associados com eles também. Mas a loratadina costuma ser eficaz, sim. E a única coisa que eu recomendo, né? Às vezes o paciente tem tanta crise de rinite e ele usa sempre as mesmas medicações. E a gente sabe que a gente pode ter uma adaptação àquela medicação. Então, muitas vezes, vale a pena a gente trocar. Uma hora usa um, depois a gente troca para outro. E os que você melhor se adapta são aqueles que a gente pode usar com maior frequência. E é importante falar também, já botei até outra pergunta, mas vou só concluir. Anti-histamínico, antialérgico, não causa dependência, tá, gente? Então, assim, se preciso for tomar por um longo período da vida, exatamente, não tem problema, pode ser usado. Sim, sim. Então, assim, foi bom você falar nisso. Então, antialérgicos não causam dependência. Tem paciente que a gente precisa deixar meses em uso para controlar o quadro. Assim como os sprays nasais, que são os corticoides nasais, também não causam dependência. E nem engordam. Exatamente, porque eles agem no nariz, então a gente não vai ganhar peso, não precisa ter esse medo. Ao contrário dos comprimidinhos de corticoide ou os injetáveis, que aí sim pode ter ganho de peso, né? Isso. Vamos lá para a próxima. Sinto dor na região da testa. Pode ler aí. Atrás dos olhos. Tá. Sinto dor na região da testa, atrás dos olhos, e dói mais ao respirar ou quando tá frio. Pode ser sinusite? Bom, dor na região da testa. Tem uns 5 minutinhos, viu? Tá bom, vamos responder essa daí rapidinho, então. Então, assim, a gente tem, como eu expliquei, locais na face que acumulam secreção quando eu tenho sinusite. Um deles é o seio frontal, que fica na região da testa. E a gente tem o esfenoide, fica lá no fundo do nariz, próximo aos nossos olhos. Então, se eu tiver secreção nesses seios da face, nesses locais em específico, posso ter uma dor nessa região e uma dor no fundo dos olhos também.
Perfeito. Olha, vamos ver se dá para responder mais uma. O que que pode ser quando a pessoa está dormindo e parece que tem uma bolha de ar estourando? Tá Como assim, roncando? gente? Eu não entendi essa pergunta. Tá roncando, não, Josi? Não é ronco? Tem que ver como que tá a qualidade do sono aí, se não tem outros fatores. Não entendi a pergunta também. Vamos lá. Aqui, do Pedro. Que fatores podem desencadear uma crise de rinite? Ih, já falamos, né? Já falamos, mas assim, fungo, ácaro, se for de quadro alérgico, mudança do ambiente, poluente, odor forte, então produto químico, tinta, perfume, produto de limpeza que a gente passa em casa, né? Isso. E aí o diagnóstico também a gente já falou, né? Sim, o diagnóstico. Falando da rinite também. Isso, exatamente, já falamos. E vamos lá. Aqui tem mais uma, é a última. Tenho rinite alérgica uma vez por semana. O que fazer para ter melhor qualidade de vida? Bom, se você tem uma vez por semana, né, a gente considera isso um quadro leve, aquela rinite intermitente. Então, assim, o cuidado com a lavagem com soro é fundamental para tentar evitar, identificar certinho o que está causando esse problema, a gente removendo aí a causa, se a gente descobrir que tem um fator alérgico e tirou do seu ambiente, diminuiu a sua exposição, você pode melhorar. Eventualmente, se um dia só você está com coceirinha, espirro, coriza, naquele dia você toma um antialérgico e aí você vai ficar muito bem. Muito bom. Mais uma chegou aqui, ó. Será que dá tempo? Tenho 2 gatos e minha esposa, acho que sim. E minha esposa tem rinite. O que fazer? Ah, meu Deus. Então, ou primeiro a gente... Ou dar os gatos. Ou vamos saber se o gato é o problema, né? A primeira coisa, tadinho do gato. Ai, ai. Porque se o gatinho não for o problema, né? Às vezes a pessoa já tinha rinite antes dos gatos, né? Casou sem saber, isso, né? Exatamente, né? Vai saber. Mas assim, tem que avaliar qual é realmente o problema da pessoa. Se é realmente uma rinite de cunho alérgico. Sim, é importante identificar se é alérgica. Exatamente. O que está causando esse quadro, né? Chegou ali agora, Enzo. Congestão nasal faz parte do quadro de rinite? Faz parte do quadro de rinite, de sinusite, de gripe, de resfriado. Nariz tampado pode ter em todas essas situações. Perfeitamente, inclusive na Covid. Inclusive na Covid. Ó, Rony botou ali, ó, manda falar com o veterinário. O gato, né, tava falando, manda pro veterinário. Exatamente, trata o gato também, né? Trata o gato também. Doutora, nós temos agora 2 minutos. Pessoal, para quem perdeu, eu vi ali que algumas pessoas perguntaram que chegaram tarde, não conseguiram assistir. A nossa live vai ficar salva até amanhã, às 20 horas. Então, ela fica 24 horas salva. Se alguém perdeu e quiser ver do início, vai estar salva lá na página da Docs. A gente gostaria de agradecer imensamente a tua participação. Foi super útil, esclareceu dúvidas de muitas pessoas. A gente tem dúvida mesmo, tá chegando inverno. A gente começa a meio se apavorar. Esse ano eu acho que vai ser pior ainda isso. Tu tá atendendo presencialmente já, né? Estou atendendo presencialmente. Quero agradecer o convite, a oportunidade. Foi uma horinha aqui que passou muito rápido. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. E estou disponível para tirar outras dúvidas, a gente voltar aqui para conversar, porque são assuntos bem extensos e que a gente tem muita dúvida mesmo, né? Se ficou alguma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer, vocês podem mandar como pergunta. A gente pergunta para a doutora Ellen, podendo, a gente retorna com a resposta para vocês. Certo? Tiver com dúvida, quiser passar em consulta com a doutora Ellen, pode ligar e marcar também. Sim, estou lá atendendo. Adorei a live, maravilhosa. Só elogio. Obrigada, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, tirado algumas dúvidas. E estou aqui à disposição para ajudar vocês. Perfeitamente. Nós vamos cair. Muito obrigada, Ellen. Nos vemos. Obrigada, doutora Caroline. Cuida aí, viu? Vocês também, viu? Um beijo para vocês, gente.